Vamos continuar falando sobre Isaac. Na aula anterior falamos de Abraão, do nascimento de Isaac e o sacrifício que Deus colocou Abraão à prova, pedindo o seu filho Isaac como sacrifício. E agora nós vamos falar de todo carinho, cuidado com Deus na vida de Isaac. Isaac foi crescendo, se tornou um moço que procurava obedecer o seu pai, a sua mãe, ajudava o seu pai com os animais, com suas ovelhas, procurando sempre obedecer os seus pais e agradar ao Senhor. Aos 40 anos de idade, Abraão já percebeu que seu filho estava na hora de casar, à procura de uma noiva. E quem é essa noiva? É Rebeca. Na minha igreja tem um menino chamado Isaac e tem uma menina chamada Rebeca. Lendo a Bíblia falando, aí eu falei que Isaac casou-se com Rebeca, ela regalou os olhos, aí o Isaac também regalou os olhos, aí falou, mas não é eu não, hein? É outro Isaac. Foi bem engraçado, né? E ela se achou interessante o nome dela ser citado na Bíblia. Ela ficou assim, feliz, tia, meu nome tem na Bíblia. E toda vez que ela me vê, ela vem com a Bíblia e mostra pra mim assim, onde está riscadinho o nome dela, Rebeca. Eu achei bem interessante a felicidade dela de ver o seu nome escrito na Bíblia. Então, Isaac agora tem uma noiva. E essa noiva se chama Rebeca. Eu tenho aqui o meu Isaac. Esse Isaac aqui, gente, eu estou aproveitando um visual que eu fiz no curso 6 sobre a história de Débora. Quem fez o curso 6 vai se lembrar desse visual. Aí eu aproveitei, tá? Aqui no curso 6 ele não tinha o bebezinho não, né? Era só o personagem aqui, ele é bem grande. Ele é bem grande, acho que ele deve ter quase 90 centímetros. Esse aqui ainda está um visual grande, diferente dos outros que eu preparei para este curso, que estão na faixa de 45 a 50 centímetros, tá bom? Até a parte de Abraão, Sara, Isaac, ainda os visuais assim, são maiores, tá bom? Mas os outros são um pouco menores, mas você querendo ampliar e fazer maior, eu não vejo necessidade, a não ser que você vá para uma igreja que seja assim, uma catedral, que seja bem grande, e aí você precisa de visuais enormes. Mas mesmo assim, gente, é muito ruim para estar transportando visuais grandes, tá? Então aqui eu fiz Isaac, assim, aproveitando esse visual. Por isso que eu fiz, quando eu fiz o Isaac menorzinho, eu fiz ele com cabelinho parecido, né? Como eu mostrei aí no outro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Olha. Eu fiz ele com cabelo parecido para quando fosse mostrar o visual dele maior, as crianças perceberem a semelhança. Eu fiz com cabelinho parecido aqui, ó. Tá bom? Então aqui Isaac, ele teve uma experiência com Deus, agora ele conhecia Deus não só pelo que o seu pai falou, mas pela experiência que agora ele teve com Deus. E aí quando ele se casou com Rebeca, Rebeca também não podia ter filhos, Rebeca também era estéril, mas Isaac conhecia Deus, sabia o que Deus poderia fazer na vida dele, assim como Deus fez na vida do seu pai Abraão. E ele pediu ao Senhor, ele confiava no Senhor. E Deus ouviu a oração de Isaac. Aqui é Rebeca. Tá difícil de segurar um pouquinho assim para vocês, porque ela tá bem mole, porque ela está ainda sem aquela base de trás que dá sustentação. Diferente de Isaac, ó. Isaac tem aquela parte de trás com a sustentação, para o visual ficar mais firme e esconder emendas. E aqui também eu coloquei uma tira, só que até descolou aqui. Uma tira que é para a criança segurar aqui, na hora que eu vou contar a história, a criança segura aqui e não fica estragando o visual, tá? E aqui eu fiz a Rebeca segurando já o bebezinho, gente. Mas eu só vou dar uma ideia para vocês. Façam a Rebeca, mas ainda não colhe o bebê. Faça igual eu fiz aqui com o Isaac. No Isaac o bebê tá solto. Porque aí você pode falar sobre Isaac e Rebeca, quando eles se casaram, vocês podem contar a história e depois encaixar o bebezinho aqui. O bebezinho são gêmeos, ó, deixa eu aproximar um pouquinho, para que vocês possam ver, ok? Olha, são gêmeos. Olha que bonitinho, desenho aqui chupando o dedo.
Aí depois eu vou aqui, olha, eu vou encaixar nos braços de Isaac, ok? A sorte é que nesse visual aqui, eu não havia passado cola no braço dele, aí facilitou, tá bom? Facilitou de achar um espaçozinho para colocar o bebê. Como ele é bem grande, deixa eu ficar assim para trás para que vocês possam ver. Para colocar o bebezinho assim no colo dele, olha como é que ele fica mais firme quando você coloca o EVA atrás como base. Fica bem mais firme, diferente aqui, ó, da Rebeca, tá bem mais molenga. Assim como, e Rebeca, assim como Sara, era estéril, mas Isaac confiava em Deus e pediu a Deus que Deus revertesse a situação, e Deus abençoou Isaac. E não deu apenas um, deu 2 filhos, né? E a Bíblia diz que já na barriga de Rebeca, eles já ali brigavam ali dentro da barriga, e ela nem sabia que estava esperando gêmeos, né? Você sentia uma guerra ali, e Deus falou que no ventre dela havia 2 nações. E assim nascem os 2. Esaú nasceu primeiro e Jacó veio em seguida segurando na canela do irmão. Quando eu falei isso para as crianças morreram de rir. Como assim? Veio segurando a pena do irmão, deve ter sido muito engraçado, né? As crianças sempre questionam, elas tentam imaginar a situação, e foi bem engraçado eles comentando, como assim ele nasceu e o outro segurou na perna. Conforme o costume da época, a primogenitura ficava para o filho mais velho, e assim Esaú era o herdeiro, porque Esaú nasceu primeiro. Então a primogenitura ficava para o filho mais velho. E passando-se os tempos, né, assim, Esaú e Jacó cresceram, né, se tornaram jovens, né, porque em Israel é bem interessante, lá é a fase criança, e depois eles passam, quando chegam nos 12 anos, já são jovens, moços, já rapazes, né, não tem essa fase da adolescência, 12, 13 anos, eles já se tornam adultos. Então, já passando os anos, Esaú e Jacó agora já não são mais aqueles bebezinhos, né? Agora eles se tornaram homens. E aí, certo dia, Esaú, retornando de uma caça, estava muito cansado, exausto, né? Faminto, e ele chegou a comentar, brincando, que daria qualquer coisa por um prato de comida. E naquele momento, Jacó tinha acabado de preparar um prato de lentilha, e ele aproveitou a oportunidade, né, que o irmão falou que aqui são visuais separados, eles também estão sem base, porque, como eu já disse em outros vídeos, eu estou com a dificuldade de encontrar o EVA metro, principalmente na cor preta, tá? Uma dificuldade de encontrar aqui, se eu tô achando do mais grossinho, esse mais grosso é muito caro, então eu tenho que aguardar chegar a nova remessa. Então aqui, Jacó segurando o prato de lentilha, ok? Aqui, tá bem molinho. E aqui Esaú. Então, ao chegar da caça, bem cansado, bem exausto, ele fez essa brincadeira, eu daria tudo, né, para um prato de comida. E Jacó, nesse momento, usou de esperteza. Pensou, eu preparei um prato de lentilha, então eu vou lá negociar com ele. Então Jacó, já pensando, já agindo na má fé, já conversou com o irmão e falou: eu te dou esse prato de sopa, em troca eu quero a sua primogenitura. E aí Esaú não pensou 2 vezes, né? Deu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Passou-se os anos, já conhece a história, passou-se os anos, Isaac já estava bem velhinho, já vindo a falecer, e ele falou que mandou chamar o seu filho para abençoá-lo, como se fazia naquela época, né? Abençoar o filho primogênito, ficaria ali com a bênção. Só que Rebeca, ao ouvir, mandou, já maquinou com Jacó para enganar o seu pai. Enquanto Esaú saiu para caçar, para preparar uma caça para o seu pai, para que o seu irmão preparasse um belo prato, Rebeca e Jacó já prepararam todo o esquema para enganar o seu pai Isaac, porque Isaac já estava cego
e não podia ver, né, que estava sendo enganado. E Jacó também se aproveitou, colocou uma pele por cima, né, de cordeiro, porque Esaú era bastante peludo, para enganar o seu pai, e acabou conseguindo enganar o seu pai, e assim Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Quando Esaú voltou e ficou sabendo de toda a história, ele ficou muito chateado, muito aborrecido e queria até matar o seu irmão. Então, temendo, Rebeca, por temer que o seu filho matasse o outro, o que ela fez? Mandou Jacó ir para bem longe, para a casa de um dos seus parentes, para fugir da fúria do seu irmão. E assim Jacó fez, fugiu desesperado, com medo de morrer, porque o irmão dele ficou bem aborrecido pelo que ele tinha feito, tomado a bênção dele, né? Como pode? E aí ele correu, partiu desesperadamente. E no caminho quando ele fugia do seu irmão, ele, pensando em toda aquela situação, ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus pelo que ele tinha feito, porque não foi uma coisa certa, foi uma coisa que não agradou a Deus, aquela atitude que Jacó teve. Mas porque ele se arrependeu, Deus o perdoou. Então Deus está sempre disposto a nos perdoar. Basta você reconhecer o seu erro, se arrepender, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Deus perdoou Jacó. E naquele momento Jacó teve um sonho, que quando estava deitado na pedra, ele sonhou. Ele via uma escada, e nessa escada subia e descia anjos, né, do céu. E aí Deus falou com ele que cuidaria dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus, além de nos perdoar, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele nos perdoa e ainda nos dá a garantia que ele está cuidando de cada um de nós. Eu gosto muito de um louvor, esse louvor fala muito na minha vida, como eu disse a vocês, todas as vezes que eu vou pregar para as minhas crianças, tanto na salinha quanto nas igrejas que eu prego, eu gosto de cantar um louvor que seja de acordo com aquilo que nós estamos ensinando, porque o louvor auxilia, né, ajuda as crianças a fixar melhor aquilo que nós ensinamos, principalmente se o louvor tem a letra de acordo com o que você ensinou. E as minhas crianças já até acostumaram, assim, de eu cantar louvores que não sejam totalmente infantis. Eles até brincam comigo assim: tia, canta um hino da sua época, que todos os que eu canto, que é de adulto, para eles são hinos da minha época. Eu gosto de cantar muitos louvores antigos, porque as letras dos louvores antigos eram diferentes, né? Falavam aos nossos corações. Hoje em dia já mudou um pouco as músicas, né? A forma que as pessoas escrevem músicas. E eu gosto então de separar louvores antigos. Mas esse louvor não é antigo, é um louvor novo, né? Tem nem uns 2 anos, que é um louvor daquele canção e louvor, se não me engano, que é Eu Cuido de Ti. E as minhas crianças, naquele dia que eu cantei com elas puderam sentir ali a presença de Deus e chorar. E aí o Isaac falou assim: tia, é tão bom sentir a presença de Deus, eu posso sentir, tia. E chorava, e eu achei tão bonitinho ele perguntando como que a gente podia se aproximar de Deus. Aí eu falei para ele que nós precisamos buscar se aproximar do Senhor, abandonando as coisas erradas, deixando de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, que nós possamos buscar a presença dele, orando, né, louvando a Deus, separar aquele momento ali quando nós estamos na igreja para adorar o Senhor. E aí é um mês de nós nos aproximarmos de Deus, né? Mas que primeiro nós precisamos abrir o nosso coração, reconhecer os nossos erros, nos arrepender e reconhecer que Jesus é o único Salvador, porque Jesus é a ponte que nos liga a Deus, né? Então eu cantei com ele esse louvor, que eu acho esse louvor assim muito lindo, e sempre que assim que às vezes eu me encontro triste, né, aborrecida, preocupada com as situações, porque o ministério infantil, gente, não é fácil. Tem momentos que você vai ter frustrações, você planeja algo, e às vezes as coisas não acontecem como você planeja, então essas coisas acabam nos frustrando, deixando triste, aborrecido. E às vezes a gente pensa até que não vai dar conta, né, dentro daquela situação. Mas Deus é fiel e está sempre falando conosco que Ele está cuidando de cada um de nós, assim como Ele falou ali com Jacó, que estava cuidando dele. E esse louvor eu vou cantar com vocês aqui, que é assim:
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece ser o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E aí Deus fala conosco que quando você sente medo, ao seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Esse louvor é tão lindo, né, gente? É como se Deus falando conosco através do louvor, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. E naquele momento que Jacó se arrependeu e falou com Deus, Deus falou com ele que estava cuidando dele, né? Que a partir dali Deus estava do lado dele, que ele não se preocupasse, que Deus estava com ele, guardando Jacó nos seus caminhos. E assim Deus também é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, sempre será eternamente. Ele continua conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós precisamos aprender a confiar e descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de cada um. Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o seu coração, Ele tem o momento certo, o tempo certo de te abençoar. Amém? E é isso que nós precisamos passar para nossas crianças, aprender a esperar e a confiar no Senhor.